Sejam bem-vindos novamente. Essa é a continuação da aula de Bases Biológicas da Resposta ao Estresse, a disciplina de Módulo Biológico 2 para o curso de Medicina da UFRN. Eu sou a professora Nicole Galvão. Turma, na primeira parte da aula, nós investigamos as alterações fisiológicas da fase de alarme e resistência da resposta ao estresse. Essas duas fases, elas condizem a um estresse agudo, a um estresse benéfico, né, que também podemos nomear de eustresse. Entendemos quais são suas vantagens, por que essa resposta evoluiu, porque ela foi selecionada. Nessa segunda parte da aula, nós vamos entender as alterações fisiológicas associadas à fase de exaustão da resposta ao estresse, que também é conhecida como distress. Então, na fase de exaustão, a gente observa uma perca de equilíbrio da homeostase da glicose, uma perca de peso decorrente da grande mobilização, né, de gorduras do tecido adiposo para ser transformado em glicose pelo processo de gliconeogênese, aqui ainda controlado pelo cortisol, um catabolismo muscular também, porque o cortisol está recrutando aminoácido dos músculos esqueléticos para serem transformados em glicose. Então, turma, aquela gliconeogênese, que na fase de resistência, ela era benéfica, porque ela recrutava gordura e aminoácidos para ser transformado em glicose, ao longo do tempo, né, quando esse processo é mantido de forma crônica, ela passa a ser maléfico. E ainda por cima, muitas vezes, mesmo que esse processo seja mantido, ele não é suficiente para manter os níveis elevados de glicose, ou seja, para atender a demanda do corpo, né, a atividade daqueles sistemas de resposta ao estresse, para que ele vença o agente estressor. Então, ao longo do tempo, o que a gente observa é isso, né? Existe um desequilíbrio na glicemia, as reservas de gordura se esgotam, catabolismo muscular. Além disso, é importante a gente fazer uma observação que a hiperglicemia, ela também pode ser prejudicial, pois a glicose, ela pode se depositar no endotélio dos vasos, tornando esses vasos mais duros, iniciando processos inflamatórios. O cortisol, como ele se liga a receptor do tipo MR, que é um receptor mineralocorticoide, então ele também tem uma ação hídrica e eletrolítica. É uma ação não muito potente, como a da aldosterona, mas nós discutimos na aula passada que ela existe. Isso, ao longo do tempo, né, pode ser prejudicial para a manutenção da homeostase. Além disso, o cortisol está estimulando o funcionamento do sistema cardiovascular e respiratório num nível suprafisiológico. Essa alteração ao longo do tempo pode fazer com que surjam patologias nesses sistemas. Já discutimos também que o cortisol agudo, até a fase de resistência, ele é benéfico para a formação das memórias de longo prazo declarativas, porque estimula a produção de neurotrofinas. Mas o cortisol crônico, ele induz déficit de memória justamente porque inibe a produção dessas neurotrofinas. E há também um desequilíbrio do sistema imune, porque aquelas alterações do sistema imune, que a curto prazo eram benéficas, a longo prazo elas começam a ser prejudiciais. Nós vamos entender melhor nos próximos slides. Então, turma, a fase de exaustão, não existe um novo sistema fisiológico que está sendo recrutado e que leva ao surgimento das patologias. O sistema fisiológico que ainda está coordenando a fase de exaustão é o eixo HPA, ainda é o cortisol que está levando a todas as alterações fisiológicas. A diferença entre a fase de exaustão e a fase de resistência é porque aquelas alterações que eram inicialmente benéficas, elas passam a ser prejudiciais. E aí começam a surgir as patologias. Temos aqui um exemplo, né, do surgimento de patologias gastrointestinais, lembrando que o sistema digestivo ele está inibido, isso ao longo do tempo passa a ser prejudicial. Vimos também que a modulação sobre o apetite, a fase de estresse aguda geralmente leva à inibição do apetite, mas o estresse crônico ele tem uma resposta oposta,
O estresse crônico faz com que o indivíduo se alimente mais e busque por comidas mais palatáveis, as fast foods, aquelas comidas que levam à liberação de dopamina, porque essa liberação de dopamina, ela reduz a resposta ao estresse. Então, o indivíduo, na verdade, busca alimentos e alimentos mais gordurosos, alimentos ricos em carboidratos, na tentativa de reduzir aquela resposta ao estresse. E muitas vezes isso pode levar até a formação de um vício alimentar, que desencadeia, então, a obesidade. Doenças cardiovasculares, o sistema cardiovascular está funcionando de forma incrementada por muito tempo, então podemos observar hipertensão, taquicardia, infarto, alterações respiratórias, doenças respiratórias. A maior frequência respiratória faz com que o indivíduo seja mais suscetível à infecção, mas algumas doenças respiratórias também inflamatórias podem surgir. Processos de doenças dermatológicas, alterações endócrinas, metabólicas, diabetes. Nós vamos estudar lá na parte de gestão, né, como é que o estresse crônico, então, induz o surgimento de diabetes mellitus tipo 2. Então, alterações no peso, no sistema reprodutor. Lembre-se que o sistema reprodutor ele está inibido. A infertilidade, ela é muito relacionada ao estresse crônico. Alterações no sistema nervoso, que vão desde enxaqueca até prejuízos realmente cognitivos, de memória, e alterações no sentimento, né? A incidência de ansiedade, de depressão e de estresse pós-traumático é relacionada, então, à fase crônica da resposta ao estresse. E aí, turma, na fase crônica, na fase de exaustão, né, nós podemos discutir aqui algumas alterações do cortisol na sua secreção e na sensibilidade do seu receptor. No início da fase de exaustão, se observa uma hipercortisolemia. Então, as adrenais elas estão funcionando de maneira incrementada, secretando bastante cortisol, e o receptor desse hormônio ele é funcional. Então, nós temos uma hiperatividade, uma hiperresponsividade de todos esses sistemas que o cortisol, né, modula o funcionamento, e por isso a gente começa a observar os prejuízos, então, nesses sistemas. Num segundo momento da fase de exaustão, além da hipercortisolemia, a gente começa a perceber uma resistência no receptor do cortisol. A resistência de um receptor, quando ela é adquirida, ela não é um fenômeno tudo ou nada. Ela vai acontecendo aos poucos e ela é diferente entre os tecidos. Alguns tecidos, eles apresentam maior chance, né, do receptor apresentar resistência do que outros. Então, esse entendimento, ele vale não só para o cortisol, mas para outros receptores que apresentam resistência, por exemplo, da leptina, da insulina, que nós vamos discutir em outras aulas. Então, turma, o estresse crônico, com o tempo, os receptores de cortisol vão apresentando resistência, tanto porque existe muito cortisol, mas também em decorrência de alterações no metabolismo de carboidrato, de lipídios, de radicais livres presentes nas células, tudo isso faz com que o receptor comece a apresentar resistência. E aí é interessante, porque nesse momento, apesar de existir muito cortisol, a resposta do receptor já não está funcional. Então, é, é, a intensidade dessa resposta vai diminuindo, e a gente tende a achar, então isso é bom, porque o cortisol vai estar fazendo, né, menos efeito e talvez chegue a um ponto de equilíbrio, mas não é isso que acontece. O receptor ele começa a apresentar resistência e aí o tipo de patologia vai modificando, certo? Então, algumas patologias, né, a gente observa na presença da hipercortisolemia com a funcionalidade do receptor, e outros tipos de patologia a gente já percebe numa fase mais posterior, que seria a hipercortisolemia com resistência do receptor. Uma terceira fase, num processo muito mais extenso de resposta ao estresse, o que pode acontecer com as glândulas adrenais é que após muitos anos ela funcionando, né, numa hiperatividade, com alta secreção do cortisol, ocorre a exaustão da glândula. Então, a glândula não tem mais condição de secretar o cortisol, diz que ela entra numa falha fisiológica. E aí, nesse momento, o indivíduo apresenta hipocortisolemia, que também não é benéfico. Nós temos que pensar, turma,
que todos os sistemas fisiológicos eles devem funcionar num nível adequado. Puxando isso para os hormônios devem ter uma secreção adequada e seus receptores devem ter uma resposta adequada. Então, uma hipersecreção é prejudicial, uma hipossecreção é prejudicial. Um alto funcionamento do receptor é prejudicial e uma resistência do receptor também é prejudicial, certo? Então, em todas essas situações aqui, seja de hipercortisolemia ou de hipocortisolemia, né? E a questão da resistência do receptor do cortisol, todas essas situações aqui, elas são fora de um equilíbrio fisiológico e são associadas a patologias. Vamos ilustrar aqui, turma, essas modificações no cortisol e na sensibilidade do seu receptor, usando o sistema imunológico como exemplo. Nós estudamos na aula passada que o cortisol ele inibe a resposta do sistema imune adquirido via TH1. Ou seja, o cortisol ele inibe os processos inflamatórios. Discutimos que isso é vantajoso numa resposta aguda ao estresse, porque um processo inflamatório durante uma resposta de fuga-luta, ela é pouco vantajosa e, inclusive, é incômoda. Imagina o indivíduo, né, estar num processo de fuga-luta e sentir dor, sentir febre. Então, aquilo ali não é adaptativo, tá? Então, essa inibição da inflamação aguda pelo cortisol é interessante para que o indivíduo tenha uma melhor performance. Ao mesmo tempo que o cortisol inibe a via TH1, ele estimula a via TH2, que induz a produção de anticorpos, né? Então, essas alterações aqui a curto prazo, elas são benéficas, mas se a gente for pensar num estresse crônico, uma hipercortisolemia crônica, então, esses processos aqui, eles começam a não serem adaptativos e algumas patologias começam a existir. Por exemplo, o incremento do sistema TH2 vai levar a uma maior produção de anticorpos que pode fazer com que surjam processos alérgicos e até autoimunes. Por outro lado, a inflamação crônica da via inflamatória começa a ser prejudicial e o indivíduo apresenta maior susceptibilidade a infecções virais. Num segundo momento, né, aqui nesse primeiro momento existe uma hipercortisolemia, mas os receptores estão funcionando. Então, existe, né, uma exacerbação da resposta. Num segundo momento, quando a resistência do cortisol começa a aparecer e o sistema imune é um dos sistemas, né, que facilmente o receptor do cortisol apresenta resistência, então o que é que vai acontecer? Apesar de existir uma alta secreção do cortisol, o receptor já não responde do mesmo jeito. E aí a gente tende a imaginar, opa, então essa situação melhorou. Porque apesar de ter muito cortisol, como o receptor não está respondendo, então eu vou entrar no equilíbrio. E não é isso que acontece, tá bom? Não se consegue entrar no equilíbrio. O que acontece, na verdade, é que o receptor não respondendo, né, ele entra para um desequilíbrio no sentido oposto. Aquela via inflamatória que estava inibida, como o receptor não responde mais, ela vai ser liberada, mas liberada de uma maneira que vai haver uma exacerbação da inflamação. E aí começam a surgir as doenças inflamatórias crônicas. Então, essa inflamação crônica, esse processo inflamatório crônico, ele pode ser percebido em doenças inflamatórias crônicas periféricas, como dores musculares, dores ósseas, mas também em algumas doenças inflamatórias que atingem o sistema nervoso central, o nosso cérebro, né? Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, o Parkinson e o Alzheimer, ele é decorrente de uma inflamação crônica associado ao estresse crônico. Então, turma, percebam que o tipo de doença, ela vai modificando de acordo com a fase do estresse crônico. Em um primeiro momento existe hipercortisolemia com funcionalidade do receptor, depois existe hipercortisolemia com resistência do receptor, e numa situação mais grave ainda, é hipocortisolemia, porque existe uma falha da adrenal. Então, se o estresse causa tantas patologias físicas e mentais, por que ele ainda existe? O que tem de bom na resposta ao estresse? Turma, eu acho que deu para vocês perceberem na primeira aula, na primeira parte da aula, o quanto a resposta ao estresse é importante, né?
ela que dá capacidade do ser humano, né, dos animais em gerais, lidar com os agentes estressores do dia a dia. Sem a resposta ao estresse, não existe aptidão física nem mental para lidar com os agentes estressores. Então, apesar de que hoje em dia a resposta ao estresse é muito associada a patologias, ela é essencial. Então, nós não podemos eliminar a resposta ao estresse, nós temos que lidar melhor com os agentes estressores. E aí, como podemos, então, melhor lidar com os agentes estressores? Como é que a gente pode reduzir o estresse? Né? O ideal é que a resposta ao estresse ela se mantenha dentro do eustress e não passe para o distress, que a gente consiga lidar com os agentes estressores e eliminar esses agentes estressores na fase de resistência, evitando passar para a fase de exaustão, que é a fase prejudicial da resposta ao estresse. Vocês lembram da primeira aula que o hipocampo ele exerce um feedback negativo sobre o eixo HPA, né? O cortisol, além de realizar aqueles feedbacks de alça longa no hipotálamo e na hipófise anterior, o cortisol, quando se liga a seus receptores no hipocampo, induz com que o hipocampo, por uma via neural, reduza o eixo HPA. Agora nós vamos aprender uma outra via que vem do córtex pré-frontal e que também inibe o eixo HPA. O córtex pré-frontal, turma, é aquela área do nosso cérebro que é responsável pelo julgamento, pelo planejamento. Então, do córtex pré-frontal para o hipocampo e do hipocampo para o hipotálamo, existem vias que estimulam ou que inibem a resposta ao estresse. Se nós aprendemos a ativar vias que inibem a resposta ao estresse, partindo do pré-frontal, então, a partir da nossa consciência, da nossa vontade, do nosso planejamento, a gente pode aprender a lidar melhor com o estresse. Então, por exemplo, a meditação é uma prática que ajuda, né, o indivíduo a entrar num estado alterado de consciência e que esse estado alterado de consciência vai ativar vias a partir do pré-frontal que vão inibir a resposta ao estresse. Da mesma maneira, a yoga, né, que também tem alguns componentes de meditação, né, controle da respiração, também ajuda, né, a inibir a resposta ao estresse. A psicoterapia, na psicoterapia nós aprendemos a lidar melhor com os agentes estressores, com nossos medos, com nossos traumas, e isso faz com que também, né, vias partindo do pré-frontal, né, sejam ativadas e auxiliem na redução da resposta ao estresse. Isso é muito importante, turma, porque ajuda o indivíduo, né, a lidar melhor com os estressores do dia a dia e se manter na fase de resistência da resposta ao estresse, né, evitando entrar na fase de exaustão, que é a fase que é associada às patologias. Nós já estudamos a ocitocina em outra aula. Nós vimos que a ocitocina ela é relacionada à formação do casal, ao ao comportamento maternal. A ocitocina, gente, também é liberada, né, quando nós temos um suporte social positivo, benéfico. Então, o suporte social, ele também é muito importante para ajudar o indivíduo a não entrar na fase crônica da resposta ao estresse, na fase de exaustão. Esse suporte social pode vir da família, pode vir do ambiente de trabalho, né? O importante é que ele seja benéfico, que o indivíduo perceba ele de maneira benéfica, porque isso vai ajudar na liberação de ocitocina, e a ocitocina, a gente já viu na aula anterior, ela reduz a resposta ao estresse. Além do suporte social, né, outro mecanismo de liberação de ocitocina é através do contato físico, o toque, o abraço libera ocitocina, inclusive também durante massagens. As massagens também induzem a liberação de ocitocina. Outro mecanismo interessante e que está bem atual à discussão é o uso de canabinoides para a redução da resposta ao estresse. Então, os canabinoides, né, presentes na maconha, eles vêm sendo discutidos como tratamento para redução do estresse e algumas psicopatologias como ansiedade. Então, a utilização da maconha in natura ou do CBD, que é o canabidiol, um dos componentes da maconha, para a redução do estresse, ela ocorre com base nesse mecanismo fisiológico que eu vou ilustrar agora.
Turma, aqui é o cortisol, ele foi liberado pelas adrenais, mas ele está atuando aqui no hipotálamo, ou seja, no cérebro. Quando o cortisol se liga a receptor de membrana, ou seja, não é um receptor clássico, né? Ele se liga a receptor de membrana no hipotálamo, ele vai desencadear uma ativação de sistemas de segundo mensageiros, que vai induzir a liberação de endocannabinoides. Endocannabinoides, então, são moléculas sintetizadas pelo nosso próprio corpo, né? E que os canabinoides presentes na maconha mimetizam os endocannabinoides, são similares aos endocannabinoides, que são moléculas produzidas no nosso corpo. Então, o cortisol induz a liberação de endocannabinoides, os endocannabinoides são liberados no neurônio pós-sináptico e vai atuar no neurônio pré-sináptico, inibindo a liberação do neurotransmissor. Nesse caso aqui, o neurotransmissor que está sendo inibido é o glutamato. Então, turma, se não tem mais glutamato aqui na fenda sináptica, se há uma redução do glutamato, vai haver uma menor neurotransmissão. Isso aqui, lembrem, nós estamos no hipotálamo. Esse neurônio seria, então, o neurônio que está ativando a secreção do CRF. Então, no momento que o meu endocannabinoide é liberado e reduz essa transmissão glutamatérgica, eu tenho menor atividade do eixo HPA. Então, turma, naturalmente o corpo já usa de um mecanismo via endocannabinoides para reduzir a resposta ao estresse. Então, é com base nesse conhecimento fisiológico que se advoga o uso da maconha, seja in natura, seja do CBD, para a redução do estresse. É importante a gente deixar claro aqui que o CBD, ele não é alucinógeno, porém, o uso da maconha in natura tem outros componentes, como o THC, que é alucinógeno, né? E aí existe uma grande discussão se é melhor utilizar o CBD, porque o CBD estaria atuando exclusivamente, por exemplo, nessa via aqui, sem causar alucinação, ou se é melhor utilizar a maconha in natura. Alguns estudos mais recentes mostram que, além do CBD, outros canabinoides presentes na maconha também são importantes para os seus processos benéficos. Enfim, isso é uma discussão, né, que podemos ter em outro momento, pois ela pode gerar uma ampla discussão. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existe esse componente fisiológico, né, e que é essa compreensão aqui que suporta, por exemplo, a utilização, seja da maconha, seja de um dos seus componentes para a redução do estresse. Temos que também ressaltar, turma, que essa inibição do eixo de resposta ao estresse pela maconha in natura, ela é dose dependente. Doses muito altas não são capazes de reduzir o sistema de resposta ao estresse. Ao contrário, elas levam a maior atividade. Então, a dose ansiolítica, né, de redução do estresse, ela é uma dose baixa. Doses maiores, elas são ansiogênicas, elas causam estresse. E aí, turma, além desses mecanismos para lidar melhor com a resposta ao estresse, evitando que o indivíduo caia, então, né, numa fase de exaustão da resposta ao estresse, que surjam patologias, né, existem algumas pessoas que elas são mais resistentes à resposta, a lidar com os agentes estressores, né? O que a gente diz que elas são mais resilientes. Algumas pessoas são mais resilientes e nunca entram na fase de exaustão, ou entram muito pouco, e outras são mais vulneráveis, são pessoas que rapidamente passam da fase de resistência para a fase de exaustão. E o que é que essas pessoas têm de diferente? O que é que leva uma pessoa a ter um fenótipo mais resiliente e outra mais vulnerável? E aí, turma, esses fenótipos, eles dependem de uma carga genética, da história de vida do indivíduo e do seu estilo de vida. Então, algumas pessoas têm uma carga genética favorável, têm uma história de vida boa, né, sem muitos agentes estressores na infância, e têm um estilo de vida saudável. Tudo isso ajuda a ser resiliente, né? Indivíduos que passam por muitos estressores no início da vida ou no período gestacional e que não têm um estilo de vida favorável, né, eles são mais susceptíveis a apresentarem, então,
uma resposta pouco adaptativa ao estresse, né, entrarem mais na fase de exaustão. A genética também é muito importante, mas a gente já sabe hoje em dia que a carga genética sozinha, ela não determina um fenótipo, né? Precisa haver, então, a interação entre a carga genética e o ambiente. E aí, turma, aqui desse lado, a gente tem ilustrando os múltiplos mediadores da resposta ao estresse. Nós hoje estudamos principalmente o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, mas outros sistemas também participam da resposta ao estresse, né. Nós sabemos hoje em dia que a gente pode chamar esses sistemas também de sistemas alostáticos, então a resposta ao estresse, ela é parte do sistema alostático, então a gente tem aqui vários mediadores da resposta ao estresse, e aqui a gente tem alguns moduladores dessa resposta. Vejam, a nossa carga genética, né, dependendo dos nossos alelos de alguns genes, eles podem ativar vias diferentes de resposta ao estresse, o sexo do indivíduo, a idade, porque a idade também traz experiência, o agente estressor que pode ser muito severo na infância, já não pode ser mais tão severo quando o indivíduo está adulto ou vice-versa, o contexto que o indivíduo se encontra, se ele tem um suporte social, se ele não tem um suporte social, o tipo do agente estressor e a duração do agente estressor. Então, todos esses moduladores aqui, eles podem levar à ativação de vias diferentes da resposta ao estresse, com intensidades diferentes, e fazer com que o indivíduo seja mais resiliente ou vulnerável. É interessante, turma, que homens e mulheres, eles respondem diferente ao estresse. Eles lidam de forma diferente com os agentes estressores. Isso é decorrente tanto de características evolutivas quanto devido aos hormônios sexuais. Como eles lidam diferentes com os agentes estressores, isso tem um reflexo, por exemplo, na incidência de psicopatologias. Vejam aqui que homens e mulheres apresentam incidência diferente nas psicopatologias. As mulheres são mais susceptíveis e apresentam maior incidência da depressão, da ansiedade, anorexia, síndromes de pânico, fobia, enquanto os homens, né, apresentam maior incidência à dependência de droga e álcool, a transtornos sociais, déficit de atenção. Para finalizar, eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês como é que alguns indicadores fisiológicos da resposta ao estresse, nós estudamos hoje principalmente o cortisol e as catecolaminas, né, mas existem outros, podem ser utilizados para identificar indivíduos em risco e evitar o surgimento de patologias relacionadas ao estresse. Então, quem tiver interesse, né, entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, pode ler esse artigo, aqui é do Bruce McKeeven. O McKeeven é aquele pesquisador americano que a gente conheceu em aulas anteriores. Ele é um dos principais teóricos da alostase. Esse artigo dele não é muito recente, né, é de 2010, mas ele traz um conceito muito interessante para vocês aqui da medicina. Vejam, ele ilustra nesse artigo que vários parâmetros fisiológicos envolvidos na resposta ao estresse podem ser monitorados ao longo da vida do indivíduo, né, e analisado. Caso esses parâmetros eles estejam muito alterados, né, o médico deve intervir com um tratamento profilático antes que as patologias se instaurem. Por exemplo, um médico de família poderia acompanhar ao longo da vida do indivíduo, né, deveria acompanhar os seus triglicerídeos, colesterol, sua insulina, glicemia, moléculas aqui que são marcadores inflamatórios do sistema imunológico, os níveis de cortisol, mas também tem alguns parâmetros cardiovasculares, antropomórfico, né. Enfim, são vários parâmetros que são envolvidos na resposta ao estresse, que a sua variação, né, precede a incidência da patologia. Por exemplo, não precisa o indivíduo começar a sentir uma dor crônica decorrente de um processo inflamatório para que se inicie um tratamento. Se você tem um médico de família que lhe acompanha, esse médico vai perceber, né, que seus marcadores inflamatórios eles vêm crescendo ao longo do tempo e antes de se instaurar alguma patologia
E antes de se incidir alguma patologia, inflamatória naquele indivíduo, algum tratamento profilático já pode começar, uma modificação do estilo de vida, né, o indivíduo pode fazer mais exercício físico, modificar o hábito alimentar, fazer uma meditação para que aqueles marcadores inflamatórios diminuam e não surja nenhuma patologia decorrente daquela inflamação. Então é muito interessante, né, esse estudo, profilático desses marcadores de estresse, porque imaginem turma, que as doenças decorrentes do estresse crônico, elas são as da maiores têm as maiores prevalências hoje no mundo inteiro. Além das psicopatologias, né, depressão e ansiedade, doenças cardiovasculares, obesidades, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, são todas doenças de alta prevalência que são associadas ao estresse crônico. Então, se o indivíduo tem um médico de família que acompanha esses parâmetros fisiológicos que são indicativos da resposta ao estresse, quando ele entra numa fase crônica de resposta ao estresse, que esses marcadores já se mostram bastante alterados, né, se o médico inicia uma intervenção profilática, evita o surgimento dessas patologias. Isso é bom para o indivíduo e isso é bom também, se a gente for pensar em termos de saúde pública, né, para reduzir os gastos que existem no tratamento dessas patologias. Então, é um artigo bem interessante. Turma, chegamos ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. Tem novamente questões disponíveis no CIGA para serem respondidas. E na segunda parte dessa aula, nós vamos ter então uma discussão síncrona sobre algumas dúvidas que eventualmente possam surgir. Obrigado e até a próxima.